Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. A turma é mais ou menos quantos alunos estão frequentando as outras aulas? Boa noite, professor. Me chamo Simoni. E, assim, nas outras aulas, na aula de biologia, nós não temos aula via Meet, é só no grupo do WhatsApp. Agora, nesse semestre, a sua aula é a primeira que nós estamos tendo via Meet. Professor, seu áudio tá mudo. Desculpe. Ontem a gente tentou com uma outra turma, né, do curso de Ciências Humanas, a gente não conseguiu muito nessa dinâmica via WhatsApp, por isso que hoje eu enviei o link para vocês via o Meet. Vocês têm conseguido estabilidade de sinal, a turma tem conseguido acessar bem via aquelas conferências do WhatsApp? Eu consigo acessar pela minha internet. Não é todo dia que tá bom, mas eu consigo acompanhar. Sim. Ontem a dificuldade que eu tive com a turma foi mais técnica, né? O pessoal caía em função da estabilidade da rede e não conseguia entrar de novo porque não me avisava a chamada, né, da entrada. Então isso nos criou assim um problema bem complicado que a gente está avaliando se a gente, né, tenta usar para facilitar a questão dos dados móveis, né, usando a videoconferência pela sala dentro do WhatsApp, ou se a gente faz essa estratégia de gravar, né, disponibilizar e criar uma outra dinâmica, né, de aula, sem ser necessariamente a gente está tão dependente da videoconferência, né. Mas buenas, pessoal, eu acho que hoje, acho que vamos ser mais ou menos nós, né, vamos ver se chega mais alguém depois, a gente já está gravando, vamos começar um pouquinho a nossa conversa. Uhum. No lugar, eu queria dizer que é uma satisfação muito grande, né, de poder estar trabalhando aqui com vocês. Agradecer a atenção que vocês tiveram com o questionário, né, ali já consegui ter uma ideia, assim, dos desafios que a gente vai ter, né, principalmente nessa questão técnica, né, percebi que essa questão técnica é bem delicada. Eu também estou numa área bem difícil de acesso, minha internet aqui é a rádio, eu estou no Rio Grande do Sul, né, no município de São José do Norte, quase fronteira com o Chuí. E aqui também a gente vive essa realidade, né, de sinais fracos. E, e toda vez que passa um temporal aqui, a gente fica, às vezes, uma semana sem sinal, com sinal muito ruim. Mas vamos tentar, né? A gente vai conversando, a gente tem as ferramentas, né, do WhatsApp e os e-mails e alguma outras plataformas, tem o Moodle também, que acho que a maioria do pessoal pode não ter usado ainda, mas pode ser uma experiência interessante, né, da gente estar trabalhando ali com o Moodle. Mas ao longo da disciplina a gente vai, né, se adaptar, né, e dialogando todo mundo. A gente vai achar uma solução que fique legal para vocês, né, principalmente para a gente sabe essas dificuldades que a gente está encontrando, né, nesse momento. Então, o meu nome é Daniel, né? A minha formação básica é geografia. E a ideia é a gente trabalhar com vocês, né, uma cartografia aí que venha atender às necessidades do curso, né? Que o curso de vocês é um curso muito diferente, né, dentro dos cursos de ciências da natureza no Brasil. Eu dei uma analisada
com atenção na matriz curricular e na proposta, muito legal, muito interessante. Ele conseguiu dividir bem a formação básica nas áreas científicas que o curso vai estar habilitando vocês à atuação profissional, né, aos cursos e a atuação da escola, que é a física, a biologia e a matemática, e também a química, né? Então são 4 áreas de formações. Isso nos abre um leque bem legal para a gente trabalhar dentro da disciplina, no sentido de enxergar, né, nesse momento da graduação, as possibilidades que a cartografia pode, né, propiciar vocês em práticas de sala de ou como outras atividades, né, de pesquisa ou de inserção comunitária, inserção das próprias comunidades escolares. Né? A cartografia é uma ferramenta que, em especial no Brasil e na América Latina, tem se tornado cada vez mais uma ferramenta de cidadania. Né? Então, ela não é somente uma tecnologia, né, como vem sendo trabalhado no currículo escolar aqui no Brasil, mas ela é uma ferramenta fundamental para a gente estar avançando, né, na cidadania do Brasil. Então, é uma ciência antiga, né, é uma ciência milenar, que a concepção que a gente tem hoje dos produtos dela, como mapas, como sistemas, né, informacionais, mapas digitais que a gente tem acesso nos nossos aparelhos, né, nossos dispositivos, como os smartphones, computadores, hoje são bem diferentes do que a cartografia produziu, né, no passado. Né? Essa é uma evolução longa e bem interessante. A gente vai estar conversando um pouco sobre esse processo histórico para a gente, né, conseguir enxergar e compreender as possibilidades, as potencialidades da cartografia atual, né, para o nosso dia a dia. Então, é aquela pergunta, né, que elementar que a gente pode fazer, né, no nosso começo de disciplina, é nos perguntar o que a gente entende, né, por cartografia hoje, em pleno século XXI, né, que cada vez ela é mais parecida com uma tecnologia, né, que nos chega sempre por meio digital, e fica aquele imaginário de um passado, de quando a cartografia era muito mais próxima a uma arte, né, que a gente vê esses mapas antigos, né, eles eram cheios de desenhos, cheios de narrativas, de imaginários. E hoje, né, a gente já está imerso numa cartografia completamente digital. Então, a ideia é que ao longo da disciplina a gente converse, a gente coloque em prática também, né, os princípios e os conhecimentos da cartografia para que vá um pouquinho mais além da cartografia que a gente vê no ensino médio, né, que é aquela cartografia bem elementar, né, para que o foco é a alfabetização espacial, né, para a gente onde que se entenda, né, o que são as projeções cartográficas, né, o uso dos mapas, mas a ideia para a disciplina na graduação, né, especificamente na graduação de vocês, é que a gente esteja trabalhando um pouco diferente, né? A ideia é que se tenha essa ideia de cartografia elementar, uma cartografia mais básica, bem clara, né? Mas a gente quer que, principalmente o nosso imaginário, né? A gente imagine possibilidades criativas de estar utilizando essa cartografia na sala de aula e na nossa vida, né, cotidiana enquanto instrumento de cidadania. Então, a ementa do curso de vocês, ele é bem focado numa cartografia elementar, né, de característica técnica, né, uma ementa bem técnica, que a ideia é que a gente esteja trabalhando esse conjunto de temas, né, que são os sistemas de projeção, as coordenadas geodésicas, a cartografia temática, né, que é
um dos temas aí mais importantes, porque é a cartografia que a gente mais trabalha, né? Tanto para analisar as informações, quanto também para elaborar, né, mapas, que ao longo da disciplina a gente vai estar vendo como que, a partir dessa cartografia digital, né, mediada pelos dispositivos eletrônicos, computadores, os smartphones, se tornou muito fácil, né, para a gente estar criando também os nossos mapas. Mas, né, a cartografia vai nos ajudar a fazer bons mapas e a interpretar e a ler também com precisão, com acurácia, né, diferentes tipos de mapas. Então, a ideia é que a gente esteja, né, atendendo a ementa e, e esteja aprendendo, né, de uma forma prática e como que a gente pode estar não só usando melhor esses dispositivos digitais que a gente tem, né, como os smartphones, que né, a gente pode utilizar uma série de apps hoje, que são gratuitos, né, e são bem interessantes, muito funcionais, e, e como a gente pode trazer essas tecnologias também para nossas experiências pedagógicas, nossas experiências de aprendizagem, e nesse sentido, utilizar a cartografia como também uma ferramenta de construção de conhecimento. O nosso objetivo da disciplina vai ser possibilitar, né, que a turma se aproprie das técnicas é, elementares, né, da cartografia digital hoje em especial, né, mas também da linguagem cartográfica para poder, então, estar tanto lidando, manuseando, manejando diferentes tipos de mapas, como também, né, quando necessário, quando quiser, estar construindo seus próprios mapas e cartogramas e gráficos, no sentido de estar trabalhando com uma imaginação e com uma representação do espaço geográfico, né, através de mapas. Então, os nossos objetivos específicos, né, vão ser muito voltados à questão mais da prática, né? Então, a parte teórica, aqui, quando a gente, né, vai começar hoje já a discutir um pouco sobre a evolução da cartografia, né, das novas formas de cartografia que vão surgindo ao longo do tempo, principalmente agora do tempo recente, para passar nas próximas aulas já para etapas práticas, né? Então, nós vamos fazer exercícios de construção de mapas analógicos, né? A gente pode ver que, a gente vai ver, né, que esses mapas analógicos eram os mapas feitos à mão, feitos, né, em processos mais artesanais, eles podem de diferentes formas, né? E algumas delas muito simples, né? A gente pode estar fazendo mapa do nosso entorno, da nossa casa, do nosso bairro, da nossa cidade, e mapas esquemáticos, mas que podem ser muito úteis e muito eficientes quando a gente define o que a gente quer passar, o que a gente quer comunicar, o que a gente quer representar com esses mapas, né? E depois que a gente aprender e fazer esses exercícios de cartografia analógica, né, da cartografia mais digital, então a gente passa para os exercícios com a cartografia digital, né? Então a gente vai estar buscando trabalhar com alguns apps, né, alguns aplicativos gratuitos, principalmente o Google Maps, né, que é um app leve, né, um aplicativo pequeno, que eu acho que pode ser acessível, né, para todo mundo, né? Então eu vou estar passando como, né, a gente pode estar utilizando esses aplicativos, em especial o Google Maps, para estar fazendo atividades e aplicando na prática, né, técnicas e conhecimentos que a gente vai estar discutindo ao longo das atividades. Então, a ideia é que no final da disciplina, né, a gente tenha tanto uma noção teórica bem legal, assim, por exemplo, compreendendo o que são esses sensores
remotos, né, hoje, como é que funciona, por exemplo, um satélite, né? Que tipos de satélite existem, né? Como é que funciona um satélite que é a laser ou que usa uma tecnologia de fotografia que o sensor dele é muito parecido, por exemplo, com o sensor que a gente tem hoje num smartphone. Diferente, né? Mas as tecnologias se originaram, inclusive, para criar sensores, né? Para imageamento via satélite. É a origem, né, da maioria dos sensores digitais das câmeras que a gente utiliza hoje. E também entender, né, um pouquinho ali de as diferenças e como que são hoje utilizados os drones, os lanchas, para se buscar imagens, né? Produzir imagens com os diferentes tipos de câmeras, que a gente também vai estar entendendo um pouco como é que se diferencia, né, uma câmera de outra e quais são os usos, porque né, cada vez mais esses dispositivos, esses equipamentos, né, fazem parte das técnicas, das tecnologias que a gente utiliza, então, para estar elaborando mapas e utilizando, né, dos conhecimentos da cartografia, seja, né, numa dimensão mais simples, né, ou numa dimensão mais complexa, de grandes projetos de pesquisas, projetos de levantamentos para grandes empreendimentos de engenharia, como construção de estradas, de hidrelétricas, né? Tudo isso demanda, né, esses conhecimentos e essas tecnologias. Mas a nossa ideia, né, da disciplina é a gente estar se apropriando desse conjunto, né, de conhecimentos para nossa prática pedagógica. Né? Então, a nossa proposta que a gente traz para a turma é que a gente esteja trabalhando, então, numa, numa abordagem de leitura de alguns manuais, né, técnicos na internet tem uma disponibilidade bem grande, são textos muito objetivos, né, eles não têm grandes aprofundamentos teóricos, eles são organizados de uma forma bem pragmática, operacional, para se aplicar realmente, né, o conhecimento cartográfico, nesse sentido, esses textos vão nos orientar, né, como material de apoio para a gente estar realizando nossos projetos práticos, que é a construção dos nossos mapas. A questão da avaliação, né? A universidade nos exige que a gente tenha 3 avaliações, né? 3 notas principais, e como a nossa ideia é estar trabalhando numa abordagem muito mais prática, né? E menos teórica, é que a gente tenha um projeto, né? Por avaliação, né? Então, a gente vai estar podendo estar desenvolvendo junto esses projetos. Eu vou estar à disposição de orientar vocês, né? Nas nossas aulas, nossos encontros, eu vou estar demonstrando como que a gente pode fazer, né? Eu vou estar trazendo alguns exemplos já feitos e, e eles vão ser, então, os nossos instrumentos, né? Aí de avaliação da disciplina. Então, né, como é que as nossas aulas, nossos encontros vão se organizar e o que que vamos discutir, o que vai ter nesse plano de ensino, né, que é o que a gente vai trabalhar para poder atender a ementa, que é uma disposição do curso, né, e vamos, né, já no nosso primeiro encontro, falando um pouquinho mais sobre a cartografia, né? Então, a seguir, né, vamos conversar um pouco sobre a história da cartografia, vamos ver sobre a evolução do mapa, né, o que que a gente pode considerar, então, um mapa hoje. Então, isso a gente vai estar conversando agora, logo em seguida. Né? Então, a nossa ideia é que no nosso segundo encontro,
Então, a gente vai estar conversando de uma forma um pouco mais aprofundada, né, sobre as diferentes tipos de projeções, né? Mas a ideia é que no nosso segundo encontro, né, a gente não vai estar fazendo grandes aprofundamentos de uso de projeções que hoje em dia a gente usa, né, de uma forma muito intuitiva, porque elas estão dentro das plataformas digitais, né? A ideia é que a gente reconheça, né, essas plataformas, por exemplo, quando a gente está utilizando o Google Maps, o Google Earth, é, um Waze e outras ferramentas tantas, né, que a gente acaba utilizando hoje no dia a dia, que são baseadas em sistemas de representação cartográfica. A partir daí, né, quando a gente reconhecer esses diferentes tipos de representações, de projeções, a gente vai estar fazendo uma discussão mais profunda, né, uma discussão cultural e política em relação aos mapas, né? Porque, né, dentro da cartografia e das outras ciências que se dedicaram também ao mapa, se teve uma reflexão e uma discussão muito grande, principalmente ali depois dos anos 70, dos anos 80, que coloca os mapas como dispositivos e artefatos de uma importância política muito grande, né? Porque não só a forma como se representam os lugares, as pessoas, define, né, relações entre quem faz o mapa, quem usa o mapa e para o que usa o mapa, né? Então, essas discussões em função do uso do mapa, ela foi indo para uma reflexão da dimensão política, né? Então, se pergunta qual é a origem de um mapa, né? O que ele está representando, como ele está representando e para quais fins, né, esses mapas estão sendo utilizados, né? Um exemplo muito forte é o processo de descolonização da África, que os países europeus, né, coloniais, criaram, então, representações e mapas que rasgavam, né, territórios culturais da África com linhas retas, né, e para fins, então, de divisão entre os poderes de influência, né, naquele território. Então, no nosso segundo encontro, a gente vai, né, tá, conversando sobre vários exemplos, né, sobre o uso político, né, dos mapas e como que a gente pode estar, então, muitas vezes subvertendo ou invertendo, né, uma relação política injusta ou de desigualdade de forças, né, através da construção de outros mapas, né? Daí um exemplo disso é quando a gente chega mais recentemente, agora depois dos anos 80, dos anos 90, no que se chama de cartografia social, né, que tem origem lá da sociologia, principalmente junto a professoras ali das universidades do Rio de Janeiro, que elas vão, junto às comunidades, né, construir outros tipos de mapa, onde as pessoas, né, começam a colocar nos mapas as coisas e do jeito que elas percebem que são importantes para elas, né? Então, isso cria uma outra lógica política, que é o que a gente vai estar conversando também, né, além das questões técnicas da cartografia, ao longo da nossa disciplina. Na nossa aula 3, no nosso terceiro encontro, então a gente vai estar conversando um pouco mais sobre a evolução do conceito de cartografia, né? Então a gente vai refletir, vai estar pensando junto como que essa cartografia que vai evoluindo é, de uma arte, de um conjunto de técnicas, né, se consolida depois aí do século XVIII, XIX, como uma ciência muito respeitada, né, uma ciência muito
forte pelas suas contribuições, né? E como a gente pode estar construindo o nosso conceito de cartografia para os nossos dias, né, de hoje, para as necessidades que a gente tem na prática, né, da sala de aula, na prática das escolas, das universidades, dos projetos sociais, dos projetos das organizações não governamentais, enfim, né? Como é que a gente pensa, né, um conceito de cartografia em relação à nossa prática concreta. Depois, na sequência, os nossos encontros serão para a gente conversar sobre questões um pouquinho mais técnicas, né? Menos tão filosóficas, né? Mas são questões mais técnicas, que a gente vai estar vendo os tipos de representação gráfica, né? A gente vai ver diferentes formas de organizar e de apresentar as informações enquanto dados. Vamos estar vendo exemplos e fazendo depois alguns exercícios de diferentes tipos de processos de mapeamento e uma questão que é fundamental, né? Como que a gente pode estar, né, desenvolvendo e adotando estratégias de leitura e interpretação de mapas, né, diante da diversidade tão grande de tipos, né, de tipologias de mapas que existem. Nos nossos encontros 5 e 6, então nós vamos estar ali conversando também sobre questões bem mais técnicas, né, que é a questão da atualização cartográfica, que são os sistemas, né, cartográficos. Então, nós temos sistemas cartográficos internacionais, nós temos sistemas cartográficos nacionais, né? Por exemplo, no Brasil, nós temos todo um sistema de informações que é produzido por diferentes órgãos, né? Em especial pelo IBGE, né? O Instituto Brasileiro de Estatística e Geografia, que mantém, né, um banco de dados muito grande, muito importante, com uma série, né, de dados históricos e dados atualizados, né? Por exemplo, dentro do IBGE a gente consegue ali, tipo, a gente vai explorar um pouco os sites do IBGE para estar vendo aonde que a gente recupera essas informações, né? Para poder, então, a gente ter ciência, né, de como funciona os sistemas de atualização e as bases cartográficas, né? Na nossa aula número 7, então a gente vai começar os nossos exercícios de elaboração de cartogramas, né? Está conversando e vendo teoricamente ali como que se constrói esses cartogramas. E vamos dar uma atenção aí mais uma dimensão gráfica, né, composta por uma série de signos e de símbolos, né, que vão nos permitir, então, ler, nos permitir perceber o sentido, o significado dos elementos e do conjunto, né, de como esse conjunto de elementos eles acabam se conectando, né? Só um momentinho que eu estou perdendo a minha conexão. Então, na nossa aula 8, a gente passa para decodificar, né, os elementos mais gráficos, né? Como é que a gente pode estar entendendo, como é que a gente pode estar usando, né, o, os elementos como cor, né, elementos como as linhas e outros elementos é, que são considerados também como figuras, né, dentro dos nossos cartogramas. Então, né, é uma série de questões também técnicas, né, que a gente vai estar vendo ao longo
desse encontro, do encontro 8. No encontro 9, a gente já vai fazer exercícios, então, de coleta e tratamento de informação, né, geográfica. A gente vai estar acessando os sites do IBGE, a gente vai estar acessando plataformas, né, online que já nos disponibilizam uma série de dados, né, dados ambientais, dados socioambientais, dados de demografia. Como é que a gente pode estar organizando esses dados, né, e gerando já nessas plataformas os nossos cartogramas, né? Porque a partir do momento que ali no nosso encontro 9 a gente já vai estar compreendendo como funciona, né, a lógica dessa informação geográfica e como funciona, então, um mapa. E então a gente vai poder já estar fazendo exercícios de construção dos nossos mapas, né? E na aula dessa a gente vai, então, chegando no momento da gente estudando o sensoramento remoto, né? O sensoramento remoto é um outro campo dentro da cartografia, né, que ele tem como fundamento a luz, né? Então aqui vamos entrar na na importância da física, né? E a luz, né? Que aí é uma das áreas, né? Um dos fenômenos na natureza mais bem conhecidos, né? Pela humanidade, é o conhecimento central, né? De todas as tecnologias que vão se desenvolver dentro, né, do sensoramento remoto, né? Então a gente vai estar entendendo a partir do comportamento da luz e dos receptores, né, que são os sensores, como que se vem, né, fazendo diferentes tipos de mapeamentos e mapeamentos cada vez mais com maior detalhe e também com tecnologias que nos permitem estar fazendo o que se chama de classificação digital de imagem, que é a partir de espectros, né, da luz, ou seja, de não necessariamente de cor, mas, né, de campos espectrais, de recortes espectrais, os programas, né, computacionais podem estar identificando nas imagens que são geradas pelos sensores remotos, conexões, né, de pontos comuns e diferentes e diferenças entre as áreas e está gerando então cartas, né, automáticas. Então a ideia é que a gente vá estar entendendo como é que acontecem esses processos, né? No nosso encontro número 10, né, na nossa aula 10, então a gente vai estar vendo exemplos, né? Eu vou tentar trazer para vocês também operando os softwares, né? Vamos tentar estar trabalhando um pouquinho como exemplo uma imagem Landsat, né? Que a gente pode estar fazendo um exercício ali de classificação digital de uma imagem Landsat para a gente poder estar acompanhando essa tecnologia. Na aula 11, então, nós voltamos para uma discussão mais filosófica, sociológica, né? Ampliação da cartografia para fazer, então, mapas protagonismo das comunidades, das pessoas, de uma escola, de estudantes, e, né, no caso, a gente, né, também, enquanto pessoas, enquanto cidadãos, né? Então, a cartografia social, a gente vai estar desenvolvendo ali alguns estudos, né, de textos de apoio e também exercícios práticos, né? Porque o que é a ideia? É que a gente perceba que a cartografia social ela é uma ferramenta hoje fundamental, inclusive em áreas como a biologia, ecologia da conservação, né? E tantas outras áreas, né? Nas áreas ambientais, por exemplo, que envolve mapas de contaminação química em áreas de mineração, né, mapas que são construídos junto com as comunidades, né, mapas que são voltados também para a saúde pública, enfim.
né? A cartografia social, ela nos abre, né, um leque muito grande de possibilidades e tem sempre um vínculo político, né, diretamente relacionado com a cidadania. Então, essa é a grande importância da cartografia social, e por isso que ela, né, tem uma presença na ementa, né, da disciplina, e também tem essa potência enquanto um recurso, né, para ser trabalhado em sala de aula. Depois, no nosso encontro número 12, nós vamos entrar, né, no mundo, aí, no universo da cartografia multimídia, que é algo bem novo, algo bem recente, né, que eu tenho trabalhado em alguns projetos aí com produtores de vídeo, com organizações não governamentais. Eu vou estar mostrando um pouco para vocês. Até agora, daqui a pouco, eu vou estar apresentando um pouquinho de um projeto deles, para vocês terem uma ideia do que seria, então, uma cartografia multimídia, né? Porque a partir do momento que a gente tem acesso às plataformas digitais de mapas, como o Google Earth, como o Google Maps e outras plataformas que não são da Google, né? São de outros projetos, inclusive de empresas novas, de startups que tentam entrar nessa área, né, da cartografia digital, que se tornou um mercado muito, muito grande, né, com muitas inovações. Agora também vem se vinculando e utilizando muito a inteligência artificial, né, para melhorias desses mapas, e esses mapas possibilitam integração de serviços. Então, né, é um novo nicho de tecnologia. Mas a nossa ideia para a disciplina é a gente ver como é que a gente pode contar histórias, né? Como é que a gente pode estar narrando, como é que a gente pode estar utilizando fotografia, vídeo, os próprios mapas, esses elementos que a gente viu nas aulas anteriores da cartografia temática, numa cartografia multimídia, né? Então, é algo bem recente, algo bem novo, e a ideia é que a gente possa estar, então, criando alguns projetos, né, que a gente vai trazer como exercício prático, né? E depois a cartografia transmídia, né? O que seria a diferença dessa cartografia transmídia para a cartografia multimídia? É que a cartografia transmídia, ela pode misturar outras mídias, né? Então, por exemplo, sai de uma plataforma do Google Maps e vai lá para o YouTube, né? E do YouTube a pessoa já vai para um blog, né? E daqui a pouco já está vinculado a um livro em PDF. Então, né, é uma cartografia que permite, né, com base num mapa, né, contar uma história e passar informações que estão ancoradas nesse mapa por diferentes mídias, né? Por exemplo, vídeos, livros, podcasts, e que não precisa estar, né, na mesma plataforma, pode se pular, né, de uma janela para outra, como a gente costuma falar hoje em dia. E a ideia também, né, que a gente possa estar fazendo um projeto prático, né, utilizando aí os nossos smartphones, nossos computadores, para a gente estar aplicando um pouco do que a gente trabalhou na nossa disciplina. Nas aulas, né, 14, 15 e 16, a ideia é que a gente deixe esses encontros, né, para a gente estar discutindo mais sobre os projetos, a gente dando as orientações, revisões e aprofundando ali detalhes mais práticos, né, né? A gente trocar informações, trocar figurinha, trocar experiência sobre esses nossos projetos práticos, né? E no nosso último encontro, a ideia é que a gente faça a apresentação, né? Que a gente apresente uns para os outros, né? Toda turma, os nossos projetos. Então, aqui, vamos ver se a gente consegue acessar aqui na outra janela os nossos exemplos, né, de mapas multimídias. Aqui eu vou trazer para vocês um projeto, né,
que é um exemplo de como a cartografia pode ser fundamental para a biologia, né? E para a química, para a genética e para uma série de ciências, né? Que são atreladas à ecologia da conservação, né? Aqui esse projeto é feito por um grupo de pesquisa muito grande, é uma rede de pesquisa, né, que mapeou os golfinhos de rio no Brasil, né? Aqui é uma apresentação que está hospedada no ArcGIS, que é uma plataforma de SIG, né, uma plataforma de programas para se trabalhar com mapas, e o pessoal disponibilizou, né, um pouco de informações relacionadas ao projeto numa forma de apresentação, né? Então, mas aqui o que eu queria mostrar para vocês é que, né, clicando aqui na plataforma, né, a gente vai acessar então a base de mapas, né? Olha como é importante então para o trabalho de conservação, né, dos golfinhos de rio no Brasil, que envolve o boto cor-de-rosa, mas também, né, há outras espécies de golfinhos de rio, né? Recentemente foi, né, mais ou menos uns 10 anos atrás, foi identificado um golfinho na bacia do Araguaia, né? Então, que é o golfinho do Araguaia. Então, nós temos uma série, né, de variantes genéticas, né, de golfinhos de rio que habitam, né, tem como habitat especial essa região do bioma amazônico, né? Então, aqui estou mostrando para vocês as camadas de informação, né? Como a gente pode estar lidando ó, com essas informações já organizadas, né, do banco de dados. Aqui a gente não enxerga o banco de dados, a gente as camadas, né, por exemplo, aqui, né, a camada dos rios, né, aqui que eu ativei, já deixei ativado, que é as áreas, né, dos rios que os pesquisadores encontraram uma maior abundância, né, onde há mais golfinhos, né? E aqui uma outra camada que é a variedade genética, né? Então a gente percebe que tem uma presença, né, grande nas bacias hidrográficas, né, da região amazônica, mas que a variabilidade genética, né, ela não está nas áreas que têm mais abundância desses animais, né? Então, é um exemplo do que a cartografia nos permite de análise, né, da informação que quando vai para um mapa, né, quando vai para um cartograma, a gente começa a interpretar, a analisar coisas que às vezes essas informações organizada em tabelas, por exemplo, não nos permitem ver, né? Ou nos permite com muita dificuldade, né, de fazer uma interpretação. Aqui, por exemplo, ó, eles usaram um sinal de um peixe com anzol, né, um signo, né, para falar de bycatch, né? Bycatch é a pesca acidental, né? Então, o pessoal mapeou, né, os principais pontos onde os golfinhos, né, onde os botos estão sendo mortos, né, por captura na, na pesca, na safra de outros animais, né, geralmente outros peixes. Há casos também, né, que aqui eu não sei do detalhe da informação, mas eu creio que sim, que os pesquisadores dessa área estão considerando como bycatch também quando os animais são mortos para uso, por exemplo, de iscas, né? Que aqui na região a gente sabe que os botos às vezes são capturados para que a carne sirva de isca para outros tipos de pescaria, né? Então eu creio que aqui também, né, os pesquisadores consideraram isso como bycatch, né? E com o mapa, né, espacializa, né, essa informação, a gente percebe que esse problema do bycatch ele está muito concentrado em determinadas regiões, né? Inclusive que não é no Brasil esse grande problema, né? Se cresce, né, muitos relatos em outras regiões. Então, a ideia aqui
é exemplo, né, cartografia atrelada ao uso dentro da biologia, né? Que é, então, um caso, né, um exemplo empírico de biologia da conservação. Então, esses mapas, eles acabam se tornando instrumentos não só da construção do conhecimento, por exemplo, como está distribuído, qual é a dinâmica desses botos no território, né, no espaço geográfico que a gente vai mapear, mas também, a partir desse conhecimento, está construindo as políticas públicas que vão dar conta dos problemas, né, que esses mapas estão apontando. Né? Por exemplo, como é que vai, então, se construir políticas públicas para se proteger essa espécie. E, por exemplo, então a gente vai precisar aprofundar a análise. Nesse caso, a gente então poderia estar cruzando essas informações, né, com mais informações que os pesquisadores nos colocaram aqui já. Né? Por exemplo, localizar as terras indígenas, né, que são territórios, teoricamente, né, pela nossa legislação brasileira, são territórios ambientalmente protegidos. Né? Então, se a gente faz essa sobreposição, né, de áreas de onde estão esses golfinhos de rios e as áreas indígenas, por exemplo, a gente pode inferir que as áreas indígenas podem sim contribuir, né, para a proteção desses animais, né, porque elas acabam se sobrepondo, né, em muitas regiões. Né? Por exemplo, vamos procurar uma outra camada relevante, por exemplo, áreas de proteção ambiental. Né? Aqui, provavelmente, vamos ver. Ó, aqui são as unidades de conservação, né? Aqui a gente está vendo unidades de conservação de seus diferentes níveis, né? Aqui estão todos juntos, são áreas federais, áreas estaduais, mas são as áreas de conservação ambiental. Ó, novamente, a gente, a partir desse exercício de sobreposição, né, que a cartografia nos permite sobrepor camadas de informação, a gente pode perceber que também há uma correlação muito forte, né, da presença de áreas de conservação ambiental com áreas que são importantes, né, para a proteção, para a conservação dos golfinhos de rio no país, né, e em toda a região amazônica. Né, principalmente aqui, como que a gente pode estar analisando que uma área que tem uma variabilidade genética muito grande e que não apresenta a presença de muitos animais, não tem uma abundância de animais, né? Nós temos uma presença vasta, né, territorial de unidades de conservação. Então, a partir daí, então, a gente pode estar entendendo e percebendo como é importante a cartografia, né, e a forma que ela nos permite lidar com a informação para poder estar inferindo tanto no conhecimento sobre as questões, né, sobre os problemas, sobre, no caso aqui, os golfinhos de rio, né, o projeto é para avançar no conhecimento voltado à conservação dos golfinhos de rio e nos permite chegar ao ponto, né, à etapa de se estar, então, propondo políticas públicas, está se discutindo com os órgãos, né, dos governos, né, com os ministérios, com a justiça, né, políticas e medidas que possam, a médio e longo prazo, então, estar avançando na questão da conservação das espécies. Né? Eu vou mostrar agora para vocês também uma outra forma, que é as cartografias, então,
multimídias, né? Esse é um projeto, né, que eu estou finalizando ele. Esse é um projeto meu, junto com uma produtora de vídeo e com uma ONG, né, o Instituto de Comunicação Ambiental, né, que está atuando junto à Universidade Federal do Rio Grande, né, a FURG, e a ideia é parecida com aquele outro projeto, só que aqui é focado na comunicação de um projeto que trabalha com outro golfinho, né, que geneticamente também é muito parecido com os golfinhos de rio, mas ele é um elo comum, né? Geneticamente, esse golfinho é um elo entre os golfinhos de rio e os golfinhos de oceano. O nome dele é Toninha, né? É um golfinho que habita as águas do Brasil, do Uruguai e da Argentina. E este projeto específico aqui de mapas e mapeamento multimídia é para comunicar, né, trazer a popularização aí do projeto, que vem sendo realizado lá para os pesquisadores da FURG. Né? Então, ele nos permite lidar com fotografias e com o globo do Google Earth, né, e inserir conteúdos. Né? Demora um pouquinho para carregar, né, porque a gente trabalha nessa parte inicial aqui mais com imagens, né, imagens do JPG, que às vezes elas ficam um pouco lentas. A rede aqui também deve estar bem lenta. Eu vou avançar para a gente ter uma ideia da dinâmica, né? Vocês podem estar vendo com calma, né? Eu vou deixar o acesso aos links e estar explorando mais à vontade, né? Aqui está, né, o animal, né, a Prontopória blavely, né, que é a nossa toninha. A toninha ela está ameaçada de extinção, né? A projeção é que no máximo em 30 anos essa espécie venha a desaparecer. Então as pesquisas e a atuação estão se dedicando bastante hoje em função da conservação da toninha, né? É um golfinho que o seu habitat não é toda a costa do Brasil, né? Ele habita águas ali do Espírito Santo até a Argentina, né? O Golfo de São Matias, na Argentina, é uma vasta área, e ele habita basicamente águas rasas, águas muito próximas à costa. E isso fez que essa espécie ficasse extremamente vulnerável à pesca industrial. Né? Então, o Brasil teve uma industrialização de pesca muito rápida, né? Que ela começa nos anos 20, nos anos 30, né? Já se tem empreendimentos com esse intuito de industrialização da pesca no país, mas é dos anos 50 em diante que a pesca realmente recebe política pública, incentivo, depois recebe grandes volumes de capital privado e passa a atuar em grande escala nos oceanos brasileiros e colocou, então, né, o, o estoque pesqueiro do país em colapso. Né? E hoje falta peixe, né? Os animais estão entrando em extinção, né? E é um problema muito grave, é um problema ambiental gravíssimo. E esses projetos, né, de mapeamentos, de popularização, tentam atuar aí nesse sentido. Né? Então, a ideia de estar mostrando para vocês, né, essas tecnologias é como um exemplo, né, que a gente pode estar utilizando desses mapas, né, dessas dinâmicas, tanto para trabalhar em sala de aula, como também como ferramenta de comunicação, né, ferramenta de, inclusive, de militância ambiental, né, voltadas, então, para sensibilizar, né, tanto as pessoas, a sociedade, como os governantes, que é preciso, né, se fazer, se tomar, né, medidas mais efetivas. Né? Então, o mapa, né, o sistema, ele nos permite navegar sobre todos os recursos que o Google Earth tem, né? Por exemplo, aqui
né? Eu estou lá nos moles da Barra de Rio Grande, né, no Rio Grande do Sul, que é a cidade onde os pesquisadores aqui deste grupo Ecomega trabalham, né? A gente pôde localizar uma série de ações e atividades, né, que uma linha que ela representa a rota de voos, né, de aeronaves que monitoram a população de toninhas. Então, né, esses projetos nos permitem trazer uma gama de informações, né, super complexas, né, que usa a cartografia digital como base, né, mas nos permite também integrar, né, mais informações, né? Por exemplo, aqui a gente pode disponibilizar figuras, né, imagens. E, além de imagens, a gente pode também disponibilizar vídeos, né, que é um outro recurso muito interessante. Uhum. Então, por isso que a gente chama, né, esses tipos de mapas, então, de mapas multimídias, né? Eu acho que, né, que ele vai para o YouTube, né, sem sair da plataforma, mas ele roda um vídeo. Eu não vou rodar aqui para vocês porque eu acho que vai ficar meio complicado a conexão, né? Mas mostrando aqui para vocês, né, são esses recursos, né, que esses tipos de plataforma possibilita, né? Possibilita a gente lidar com o texto, né? Nos possibilita lidar com o mapa, né, com a cartografia digital, né, com diferentes tipos de projeções que a gente acessa ali, quando a gente se aproxima uma projeção mais planisférica, mais plana, mas também a gente tem, né, uma projeção do globo terrestre, né, que é uma projeção mais azimutal. Então, a gente intuitivamente, né, vamos lidando aqui, conforme a gente vai navegando, conforme vamos criando, né, esse tipo de projeto, esse tipo de mapa, vamos lidando com diferentes técnicas, né, e tecnologias da cartografia de uma forma intuitiva, mas que ao longo da disciplina, né, a ideia é que a gente vá tomando consciência dessas formas até para a gente poder estar utilizando no momento de criar os nossos mapas, né, e contar então as nossas histórias, as nossas narrativas. Eu vou voltar lá para a apresentação, né? Isso vai ficar disponível para vocês, né? Para vocês poderem explorar e estar percebendo essas inovações. Uma aguinha enquanto volta para carregar nossa apresentação. Ok. Então voltamos à nossa pergunta, né, inicial. O que é a cartografia no meio desse movimento, né, histórico tão grande, de mapas que eram praticamente obras de arte, né, para esses tipos de sistemas, né, que a gente não pode dizer que são simplesmente mapas, mas são complexos sistemas digitais de mapeamento, né, que nos permitem, então, uma outra relação, né, com a cartografia. Então, né, a gente pode começar a pensar e a tentar refletir da cartografia para nós, né? O que é a cartografia para nós? Como nós vamos nos apropriar dela? Como é que nós vamos usar? E como é que ela pode contribuir para a nossa vida? Então, a gente pode estar pensando a cartografia como um fenômeno humano de construir mapas, né? E esses mapas, então, eles assumem uma multiplicidade, né, de funções, de formas, que a gente vai estar, né,
buscando se apropriar desses usos, né? E um dos pontos fundamentais da evolução, né, da cartografia foi sempre o desejo, a vontade propulsora, né? A gente pode localizar ao longo da história da humanidade que a cartografia está diretamente relacionada com fases, com etapas das civilizações, aonde se tem tanto avanços técnicos, né, e tecnológicos muito significativos, mas mas também descobertas, né? Então, por exemplo, a gente relaciona ali essa questão do desejo, da vontade, a etapas do, do movimento histórico humano das grandes navegações, né, onde, né, os interesses das coroas europeias começaram a financiar, né, expedições para se buscasse novos territórios com novos recursos e então se faz todo uma série de projetos que na época eram sigilosos, né? Projetos que eram dados como secretos, então que os cartógrafos que atuavam junto, né, a essas coroas e a esses grandes empreendimentos de navegações foram então atuando de forma muito sigilosa, né? Mas que depois esses conhecimentos vão se tornando, né, mais abertos e a sociedade toda vai se apropriando deles. E hoje a gente tem, né, como os grandes exemplos das corridas para um aquém, né, do limite técnico humano, ainda, né, as questões de pesquisas e de empreendimentos na Lua, né, ainda muitos projetos, né, movidos aí pelas agências espaciais com relação à Lua, e o grande boom do momento que seria a corrida a Marte, né? Onde que há grandes empresas, grandes corporações, projetos de longa data envolvidos por agências como a NASA, né, que começam a criar então especulações, né, sobre o futuro, que acaba movimentando toda essa subjetividade, esses desejos e também, né, uma grande quantidade de dinheiro, né? Porque esses projetos, então, eles precisam ser financiados e, e ao mesmo tempo, é, um conjunto sempre muito grande de novas tecnologias, né? Por exemplo, aí, uma grande parte das tecnologias do nosso cotidiano hoje, como o forno de micro-ondas e boa parte dos componentes que estão nos smartphones, foram desenvolvidos aí por projetos base, né, da NASA, né, ao longo de anos, né, de pesquisas que depois o setor privado vai se apropriar, né, dessas tecnologias públicas e está colocando no mercado, então, enquanto produtos, né? Então, né, para a gente ter uma ideia desse movimento histórico, né, dessa evolução técnica da humanidade em relação a essa arte, essa técnica de criar mapas, né, a gente vai fazer aqui agora na sequência um rápido movimento, né, um rápido movimento do passado para o presente, mostrando para vocês exemplos de como evoluiu a questão do artefato cultural, né, do objeto técnico que a gente chama de mapa. Aqui, por exemplo, né, é considerado pela arqueologia aí, o nosso mapa mais antigo, né? Ele é um fragmento aí de um mapa sumérico, né, encontrado na Suméria,
com escrita cuneiforme, né, que data aí do século VI antes de Cristo, né, ainda, né, utilizado ali como meio a rocha, né, e toda uma técnica, né, de artesania, né, para sua construção, para sua confecção, né. Depois aqui é uma forma de representação, né, de como no século V, né, a maioria dos mapas, né, encontrados naquela época representavam o mundo, né? Então era um mundo muito centrado ali ainda naquela relação Europa-Ásia, né, e em torno ali do Mediterrâneo, que conforme vai avançando, né, a arqueologia tem, né, esse, esse relato histórico dos artefatos que vão sendo encontrados nos sítios, né, que vão apontando que ao longo dos anos se passavam, e essas formas de representação de mundo, né, foram modificando também, né? Então, esse espaço de representação, né, muito fechado num pequeno mundo, né, num pequeno cosmos, né, entre partes, entre fragmentos da Europa, da Ásia, ali do Oriente Médio, né, e África, vão se ampliando nos mapas, né? Então, já no século II, né, a gente já começa a ter, inclusive, mudanças na forma, né, desses mapas. E conforme o tempo vai avançando, né, a gente percebe que a cartografia, então, ela vai incorporando elementos, né? Então, ela vai organizando, né, escritas, né? Cada vez mais se tem elementos escritos, se tem uma forma de organização de elementos dentro do mapa, né, e fora do mapa. Então, se passa a construir, a se ter um determinado padrão, né, de comunicação. Por exemplo, esse é um mapa do século I depois de Cristo, né, onde que a gente já reconhece, né, facilmente, então, essa imagem como sendo de um mapa, né, porque ele já traz, então, esses elementos comuns, né, do que a gente pode estar chamando hoje de uma semiologia, né, um grafismo, de uma grafia nos mapas. Aqui já é o exemplo de um mapa que vem do conhecimento, né? Um mapa famoso, um mapa Ptolomeu, né? E é famoso porque nesse momento ali na Grécia, os filósofos que eram, né, também os cientistas da época, na China também, China antiga também aconteceu da mesma forma, né? Os filósofos, matemáticos e cientistas, né, físicos, e era comum que eles se dedicassem também à cartografia, né? E esse de Ptolomeu é onde que já se incorpora técnicas da matemática, né, para poder então estar utilizando dentro de uma técnica de representação, né, as linhas longitudinais e latitudinais. Aqui a gente traz um exemplo do mapa mais recente ali, né, já é do século XII, que é onde, né, a gente tem um exemplo de um mapa muito mais complexo e mais completo, né, que é um mapa também muito famoso, né, do geógrafo árabe Muhammad al-Idris, né, que ele incorpora na sua obra, né, isso não é um único mapa, esse geógrafo ele tem uma obra vasta, e ele incorpora muito do conhecimento africano, né? Então, inclusive ele faz algumas expedições, né, até a África, mas especialmente ele tem uma relação muito próxima, né, com mercadores e com esse fluxo, né, de trocas que acontecia naquela época, não só com a África, mas também com a Ásia,
e vai incorporando, né, muitos elementos, muitas informações. Aqui a gente traz um exemplo de um mapa um pouco mais moderno também, né, no sentido de que as técnicas, né, vão sendo incorporadas. Então, as técnicas de cada tempo, aqui é um exemplo de um mapa chinês, né, que as técnicas de cada tempo elas vão sendo incorporadas na cartografia, né? Então, isso é uma questão muito importante para o nosso entendimento, né? Que a evolução da cartografia, ela também faz parte da evolução das técnicas. E como um fenômeno técnico, a gente pode estar também entendendo que ele acontece em universalização, né? Essas técnicas, elas vão se propagando, se espalhando através da humanidade, né, para todo o mundo, né? Então, era muito comum, né, cada vez que se fazia uma inovação técnica muito relevante na área da cartografia, que ao longo dos anos essa inovação fosse apropriada, né, pelos diferentes países do planeta, né, os territórios naqueles momentos, né, como eles eram organizados politicamente, e, e esses mapas, essas novas formas de cartografar acabavam circulando muitas vezes por anos a fios, né, até que uma nova forma, né, uma nova técnica fosse adotada, né? Então, aqui já no século XVI, a gente traz um exemplo, né, de mapas, né, que já estavam incorporando, então, ali aquela, aquelas representações, as informações que se tinham, né, sobre o planeta após, então, as expansões territoriais das colônias devido às grandes navegações, né? Então, nós começamos a ter, então, mapas mundo, né? Planos mais próximos, então, do que depois a gente vai, através das tecnologias modernas, né? Poder estar elaborando, né? Então, são mapas, né, que começam ali depois do século XVI a trazer então, uma imagem de mundo, né, mais próxima, então, do que a gente vai ter como a cartografia do planeta hoje, né? Então, aqui eu trago um exemplo aí dessa época, né, que é um mapa muito famoso, que é o Orbis Terratrium, né, o teatro, a órbita do teatro do mundo, né, que é um mapa aí do final dessa fase, né, das grandes navegações, que vai redesenhar o desenho do mundo, né? Claro, né, que isso especialmente para a Europa, né? Então, por isso que a gente vai estar no nosso próximo encontro discutindo a importância e a relevância no nosso entendimento da dimensão política para o mapa, né? Então, esses mapas foram projetados e feitos com uma racionalidade, com um projeto, né, de expansão e domínio de territórios por parte, né, de outros territórios aqui que se encontravam no que a gente chama hoje de Europa, né? Então, essa dimensão política do mapa, ela é algo da natureza, né, social e cultural do uso e da criação dos mapas, que a gente não pode estar nunca, né, deixando de estar considerando. Então, a partir aí dessa fase de grandes navegações, né, a gente já tem um desenho do mundo mais definido, né, uma aproximação de veracidade, de realidade maior, e que, então,
a cartografia passa a evoluir no sentido de estar incorporando técnicas, né, e conhecimentos voltados à precisão, né? Daí já não é mais o desafio, o desenho, né, colocar ao mapa as áreas desconhecidas, mas sim a precisão desses cartogramas para diferentes usos, né? Então, a gente vai ter a expansão das ferrovias, né, expansões de estradas, novas rotas marítimas, né? Então tudo isso vai demandar mapas cada vez mais precisos para guiar então esses movimentos da humanidade e os projetos, né, econômicos e políticos, né, que vão sendo implementados mundo afora aí depois do século XVII. Então aqui eu trouxe alguns exemplos que eu vou deixar para depois a gente olhar, né? Eu não vou abrir agora no momento, que são cartógrafos famosos, né? Deixei o link para a Wikipédia, que a turma pode estar depois olhando com calma, que são contribuições de cartógrafos, né, que foram, né, de diferentes lugares do mundo, que tiveram aí contribuições bem interessantes, bem importantes. Então, nós chegamos à cartografia moderna, né, que ela vai se desenvolver especialmente ali a partir do século XVII, né? Então, muito atrelada aí à evolução e ao nascimento da ciência moderna, né? Num período que a gente tem o desenvolvimento industrial já se consolidando na Europa, principalmente, né? As primeiras universidades também sendo implantadas, os primeiros cursos universitários. Então, nesse contexto, as ciências, em especial a matemática, acaba sendo, né, muito incorporada dentro da cartografia. E esses mapas, né, começam a ganhar cada vez mais precisão, né, no que eles se propõem a representar e a possibilitar, né, a medir, né? E no século XVIII em diante, então, né, mais uma onda de inovação acontece, né, e esses mapas, então, vão avançando significativamente nas suas possibilidades de precisão e começam a ajudar cada vez mais, né, nas rotas de movimento, né? No século XVIII a gente já tem uma expansão considerável de rotas marítimas, né? Nós temos navios a vapor, nós temos então deslocamento de navios de passageiros, né, grandes. Então tem todo, né, um novo mundo industrial consolidado, né, que se expande e que precisou muito, muito, né, da evolução da cartografia. E no século XX, né, nós temos os adventos dos sistemas mundiais de troca de informação, né? Então, desde ali da implantação das redes de telégrafo, né, que foram criando redes muito vastas dos territórios, né, a rede de telégrafo estadunidense, a rede de telégrafo europeia, né, e depois essas redes passam para novas tecnologias, ali, principalmente para rádio comunicação. Então, o rádio também foi utilizado ali, as tecnologias, né, das ondas de rádio são utilizadas, né, também como forma para sensoramento remoto. E esses sistemas, né, internacionais de troca de informação vão ajudando muito, né, na evolução da cartografia. É importante destacar, né, que esses sistemas eles são desenvolvidos e por muito tempo passam a ser gerenciados, geridos no setor militar, né, que depois vai sendo incorporado, né, no setor civil e seja, né, de uma forma através de um mercado privado ou através de grandes projetos
públicos, né? Então, no século XX, a gente tem esse início e consolidação das tecnologias de sensoriamento remoto, que vão evoluir, então, né, de tecnologias de chão, né, de redes que precisavam, a semelhante modo como é as tecnologias de celular, né, de redes de antenas, precisavam de redes de sensores em terra, para redes de sensores em alta altitude, né, que são os satélites orbitais, né? Então se desenvolve essa tecnologia, que se lançando máquinas, né, a determinadas altitudes, né, em função do fenômeno de gravidade e outros, essas máquinas ficam orbitando e possibilitam, então, criar uma série de redes de informação. No século XX também acontece uma outra transição, uma outra modificação técnica fundamental, né? Que a cartografia ela passa da cartografia analógica, né? Da cartografia feita através de técnicas manuais para a cartografia digital, né? Então, essa revolução digital vai potencializar e abrir, né, a, a eficiência e o alcance da cartografia para outros patamares, né? A cartografia vai entrando, então, no cotidiano das empresas, dos serviços públicos, de uma forma muito mais rápida, muito mais ágil, né, do que era anteriormente. Porque, né, então, se faz a adoção dos programas computacionais, né? Então, né, as tecnologias aí dos programas para elaboração de mapas que, na sequência, né, vão ser atrelados, então, aos sistemas chamados de SIGs, né, ou os GIS, que são os sistemas de organização de grandes bancos de dados voltados para a elaboração de mapas. E no século XXI, então, né, os sistemas satelitais, aí, em especial o sistema de GPS, adentra o cotidiano, né? Então, os mapas digitais eles começam a estar relacionados a uma grande diversidade de atividades, né? Tanto de empresas, quanto do setor público, quanto das pessoas no seu dia a dia, né? Os aplicativos de mapas, eles são vastamente popularizados, né? Agora, dificilmente quem utiliza um smartphone, por exemplo, não tenha um aplicativo de mapa, né? Eu não sei se todos sabem, mas todo smartphone já sai de fábrica com um sensor de GPS, né? A gente pode estar fora de área de serviço, a gente está, né, recebendo e enviando sinal sempre do GPS. Então, se tem um aparelho, né, pode estar numa área rural, numa área, né, no meio da floresta, que aquele aparelho vai estar enviando sinal. Se tiver um aplicativo, né, você consegue, então, se localizar e utilizar desse sinal, né? Mas independente do aparelho tenha ou não tenha um aplicativo de GPS, todos os smartphones saem de fábrica com um GPS, com um chip de GPS já instalado, né? Então, hoje, né, essas tecnologias foram colocadas literalmente na mão, né, de uma grande parte da população mundial. Então, as pessoas leigas passam também a construir seus mapas e interagir com esses sistemas, né? Porque esses sistemas vão entrando, por exemplo, para nos ajudar no trânsito, para nos ajudar a receber mercadorias, né, nas suas compras online, e plataformas como o Google Maps buscaram, então, desenvolver outras utilidades voltadas a negócios, né? Plataformas como o Google Earth agora desenvolvendo formas de contar histórias, de narrar. Então, né, outros usos, né, dos mapas começam a entrar no dia a dia, no cotidiano da vida, né, das pessoas aí no século XXI, né, nos nossos tempos atuais. E a cartografia se torna, então, uma tecnologia também, né, fundamental aí para os embates socioambientais, né? No caso do exemplo ali que a gente
viu dos projetos voltados à conservação, né, dos golfinhos, né, ali é um exemplo, né, de como a cartografia pode e está sendo, né, uma ferramenta fundamental aí para a sociedade estar lidando, né, com os problemas e com os desafios sociais e ambientais. Né? Nesse sentido, também vai a questão da cartografia social, né, dos mapeamentos de vulnerabilidade socioambiental, enfim, né, é uma série de, de áreas, né, relacionadas ao social ambiental, onde a cartografia hoje é o dispositivo, a ferramenta é, fundamental, né? É a partir dela que se parte, então, discussões e se toma estratégias para se agir e para se enfrentar a maioria dos problemas sociais e ambientais. Né? Eu trouxe aqui um exemplo do Waze, né? Como essas ferramentas de navegação estão cada vez mais presentes, né? No dia a dia das pessoas. Né? As pessoas acabam utilizando esses mapas, né? Conectados, então, aos sistemas de informação, no caso dos GPS, que possibilitam elas terem em tempo real, né, informações para que ela possa, então, tomar as suas decisões, né, envolve as ruas, as trajetórias, os lugares que ela quer ir, né? Então, outra tecnologia que populariza muito, né, o uso do mapa dos cotidianos é o Google Maps, né, que então nos traz aí uma infinidade de aplicações novas para negócios e que também está ali conectado ao Google, né, ao buscador do Google. Então, quando a gente vai buscar qualquer estabelecimento comercial ali pelo Google, o Google já nos joga ali na questão do Google Maps, né, voltada para comércio, mas o Google Maps também nos dá outras possibilidades, né, de criação de conteúdo. Depois, no nosso próximo encontro, eu vou estar mostrando que o Google Maps pode ser utilizado também para contar histórias, né? Então, ele já permite integrar e fazer mapas multimídias também, como a gente viu o exemplo ali do mapa que eu mostrei no Google Earth, né? No caso da conservação das toninhas lá do pessoal da FURG no Rio Grande do Sul, mas o Google Maps também permite fazer coisas bem parecidas, né? No sentido ali de estar utilizando a localização, né, no mapa, usar aquela base cartográfica tanto de mapa quanto de imagem de satélite e estar colocando textos e imagens, né, no caso fotografias e vídeos. Então, também permite a gente criar mapas multimídias. Então, né, a gente chega à questão de entender a cartografia, né, como uma tecnologia, mas também como uma ciência, como uma arte, como uma linguagem, né, que foi evoluindo muito ao longo do tempo. Né? Imagine da antiga China e as cartografias ali do século XIV e do século XV, né, que eram muito mais próximas, então, a algo que era híbrido, algo que era misturado entre técnica, entre arte, entre ciência e entre linguagem, né? Muitas vezes os mapas vinham com elementos mitológicos, por exemplo, né? É comum a gente ver mapas antigos com a presença de grandes serpentes em áreas oceânicas onde acontecia muito naufrágio, né? Então havia toda uma narrativa simbólica, cultural dentro dos mapas que hoje, né, essa narrativa ela mudou profundamente, né? Então, como a gente pode estar entendendo mapas, né, na nossa atualidade? A gente pode estar entendendo ele como resultados de métodos, né, que envolve armazenamento, análise de dados, né, de informação espacial, e que eles são utilizados, né, para representar o espaço em duas dimensões, né? Os mapas, eles ainda são, né, representações planas, né, mesmo que a gente tenha, por exemplo, ali no Google Earth,
a possibilidade de lidar com o globo e perceber que, né, aquelas outros tipos de projeções, né, a conversão daquelas projeções, né, ainda está baseado para que a gente lide, né, com mapas em espaços planos, em 2D, né, em duas dimensões. Mesmo, né, os mapas podendo assumir esses diferentes formatos e utilizar de todas as escalas, né, possíveis. Então, os mapas, né, atualmente eles podem ser classificados como temáticas, mapas temáticos e topográficos, né? E esses topográficos a gente poderia incluir aqui também as cartas, né? Por exemplo, as cartas de navegação, que são mapas que se baseiam, né? Eu vou aqui mostrar para vocês, em isolinhas, né? Essa é a principal diferença desses tipos de mapas para os mapas temáticos, né? Então, as cartas que se baseiam em isolinhas, né? Que pode ser de ventos, pode ser de altitude, né? São formas de representação, né, muito típicas, que se diferenciam, então, de mapas temáticos, né? Onde que a legenda vai um papel muito importante, porque é ela que vai informar o que está sendo representado, né? E também outros elementos, como a escala, né? Então, são fundamentais. Mas os mapas temáticos, né, são os mapas mais utilizados e mais feitos, né? Provavelmente a gente tenha uma experiência aí de lida e de vivência com mapa temático muito maior do que, por exemplo, mapas topográficos ou cartas de navegação. Então, os mapas têm sempre, né, uma orientação por default, né, os mapas sempre apontam para o norte, né, e usa-se dos ventos, né, como um elemento pictórico, né, um elemento sígnico, né, um signo que nos indica ali a questão dos pontos cardeais, das orientações. Então, né, os mapas podem também estar trazendo a questão da projeção azimutal, né, que não é muito utilizada, né, o azimuth ele pode ser muito interessante para calcular outros tipos de distância, outros tipos de rota, né, porque ele vai fornecer, então, às vezes até entre dois pontos, distâncias mais curtas do que uma linha reta, por exemplo, né? E o processo de geração de mapas, que hoje em dia acabou se tornando muito relacionado ao digital, né? Mesmo na cartografia, por exemplo, na cartografia social, que a gente explora muito o analógico, né? Por exemplo, reuniões com comunidades onde a gente faz oficinas, é, que a comunidade, que as pessoas desenham, né, elementos ali do seu bairro, da sua localidade, que são importantes, que buscam desenhar como é que elas estão enxergando alguns problemas que elas estão enfrentando. Nesse sentido, a gente usa muito técnicas analógicas, mas no final, né, na hora que a gente vai criar geralmente um produto finalizado de mapa, a gente vai estar utilizando, né, as tecnologias aí digitais, né? Então, isso nos facilita muito, né, no acabamento, né, do mapa, no tratar as informações, né, informações como as letras, os textos, as fontes, né, tudo isso o processo de geração dos mapas utilizando o digital nos facilita muito, né? Então, né, nesses processos, a gente pode estar, então, ali trabalhando através dos programas, né, esses elementos do espaço geográfico, né? Então, a gente pode estar destacando as feições, né? A gente pode estar facilmente utilizando os referenciais espaciais, né, para localizar os elementos que a gente quer apontar no mapa. A gente pode anotar outros elementos, outras informações que a gente queira utilizar.
né? Então, no processo de geração de mapas, a gente pode estar, né, explorando ali uma série de elementos gráficos, né, para a nossa comunicação, para a nossa linguagem cartográfica. E sempre, né, é importante a gente, né, quando for trabalhar ou analisar o mapa, né, a gente perceber, a gente observar com atenção qual é a intenção, qual é o propósito, né, desse mapa. Por exemplo, os nossos dois sistemas ali de mapas que a gente viu sobre a questão da conservação dos golfinhos, né, eles têm um objetivo bem claro, né, que é a construção de conhecimento sobre uma espécie, né, sobre um animal, e também, né, possibilitar que esse conhecimento se transforme em políticas, né, em políticas de conservação da espécie. Aqui eu trago um outro exemplo de objetivo, né, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, né, que é um sistema fundamental, então, para se pensar e se planejar as políticas ambientais, né, do país, né? Então, imaginem as demandas e as necessidades específicas, né, de cada unidade dessa de conservação no seu todo, né? Então, através dos sistemas, né, que são grandes bancos de dados, né, essas informações vão sendo organizadas, né, e os planejadores, os gestores, vão podendo observar e analisar e analisam essas informações de diferentes formas, né, através, né, da linguagem cartográfica, dessas possibilidades de se estar trabalhando, né, com as diferentes camadas de informação para poder, então, estar desenvolvendo, implementando as políticas e os projetos de conservação, né, no país. Aqui é um exemplo, né, de um mapa temático também relacionado, né, a uma fase ali do começo do século XX, que se refere a assentamentos, né, assentamentos do INCRA, onde que se busca, né, desenvolver novas unidades produtivas e colocar as famílias, né, cadastradas através, né, de políticas específicas para que essas famílias, né, se insiram, né, dentro de unidades produtivas dos assentamentos, né, promovidos pelo INCRA, que também, né, é relacionada a essa questão, só que é um mapa temático que nos permite observar, então, o movimento histórico, né? Então, olha só, temos uma taxa de crescimento dessa população assentada, né, em relação, né, uma, de um tempo histórico, né, 96 a 2000, e depois, né, de 2000. E a escala que para nós também é um elemento assim, ó, fundamental, né? A escala que vai nos permitir, então, relativizar as nossas percepções sobre os fenômenos e sobre os elementos que a gente representa em cada mapa, e também vai nos permitir chegar à acurácia, né? Vai nos permitir inferir sobre detalhes sobre o que está sendo representado. Então, nós temos, né, as escalas gráficas e numéricas, né, que vão nos permitir, então, rapidamente inferir distâncias, né, por essa característica da representação escalar, né? Eu vou trazer aqui rapidamente, só para a gente se lembrar, nós nos lembrarmos, né, das diferentes escalas e dessa relação entre a escala gráfica e a escala numérica do mapa, que nos permite, então, trabalhar, né, com diferentes graus, né, de representação
dentro do mapa, conseguimos representar grandes áreas e pequenas áreas através dos mapas, graças, então, à escala cartográfica, né? Então, a escala é uma relação matemática, né, que nos permite, então, estar transformando, né, o que é representado com o que é a realidade, né, dos elementos e dos fenômenos. Então, isso para nós é fundamental para a gente, né, tá organizando que é uma ontologia espacial, que é o conjunto, né, de todos os elementos que compõem o nosso mapa, né, os elementos simbólicos, né, como os pontos, as linhas, mas também não só, né, também como a legenda, e outros elementos gráficos, todo o texto que a gente for colocar no mapa faz parte, então, dessa ontologia, dessa forma como a gente cria uma certa realidade imaginária, né, que é porque se trata de representações, não é o real, né, mas nos permite inferir, né, sobre o real. E essa é a principal, então, característica da linguagem cartográfica. Então, né, a ideia é que a disciplina nos possibilite ter esse entendimento lógico, né, da cartografia, para que a gente possa estar, né, evoluindo e trabalhando junto com os estudantes, né, o nosso imaginário, a nossa imaginação, nosso pensamento espacial, né? Porque a partir daí, então, a gente pode organizar as nossas representações espaciais, nós podemos avaliar em cada mapa, em cada cartograma, qual é a produção de sentido, né? Organizando, então, e decifrando, né? As diferentes linguagens cartográficas, né? Que a gente vai se deparando em cada situação, em cada circunstância, né? Porque cada mapa ele traz em si, né, a sua linguagem cartográfica específica. Então, conforme a gente vai fazendo esse letramento cartográfico, essa alfabetização cartográfica, isso nos capacita, né, a estar utilizando a cartografia, né, tanto como uma forma de conhecimento, mas também, né, de comunicação, né? Por exemplo, né, aqui, né, são elementos da linguagem cartográfica, né? Nós temos definidos praticamente como convenção internacional, né, que para determinados elementos a gente tem determinados signos, né? Por exemplo, o ponto, né? Trazemos as bolinhas, trazemos o quadrado, trazemos o triângulo, formas de representação zonal, né? Onde a gente cria texturas para representar determinadas zonas, né? As questões das linhas, né? Uma linha representando, por exemplo, vias férreas, linhas que representam hidrovias, então, uma infinidade, né, de elementos que hoje, né, na modernidade, né, no nosso tempo, são elementos universais, né? A gente consegue pegar um mapa numa língua que a gente não domine, né? Não entenda nem a grafia dessa língua, mas através dessa linguagem cartográfica, né, a gente consegue inferir e está interpretando bastante coisas, né? E uma das características assim principais, né, dos mapas é que os mapas eles nos permitem generalizações, né? Então, a partir desses dados espaciais que nós organizamos, né, quando se coloca ele no cartograma, quando a gente faz a espacialização da informação, a gente acaba criando uma generalização, uma redução do mundo real, né? Por isso, então, que a escala, né, para nós é algo tão importante, porque ela que vai ser o nosso referencial, né,
para a gente poder estar percebendo, né, cognitivamente, no nosso pensamento, no nosso imaginário, né, as diferenças entre o que o mapa está ali mostrando, representando, e a realidade. Uhum. Então, a ideia básica é que o mapa possa, então, né, a partir das técnicas corretas, né, quando aplicadas, estar representando de uma forma clara, de uma forma objetiva e com bastante precisão, né, os fenômenos e os elementos da realidade que ele se propõe, né? Por exemplo, aqui eu trago um exemplo de um SIG, né, que é um banco de dados voltados para, né, organizar a informação espacial e depois poder gerar, né, os mapas, é uma dessas formas, né, que a gente lida hoje, né, com essa complexidade de informações necessárias para criar, então, elementos, né, que possam servir para a gente fazer generalizações, né, sínteses, né, para conhecimento. Então, a generalização geralmente envolve procedimentos bem definidos, né? A gente seleciona as feições que a gente vai utilizar no mapa, né? Quando essas feições são muito complexas, a gente busca simplificar, né? Por exemplo, a gente, né, é, não vai utilizar linhas que possam se confundir umas com as outras, né? Se, por exemplo, vamos voltar à nossa linguagem cartográfica, né? Que elementos de linhas, né? A gente precisa tomar o cuidado, né? Para deixar, por exemplo, a largura de linhas bem definidas, para que se perceba diferença entre cada elemento, né? Então, são técnicas que a gente vai sempre adotando. E que no final, né, do acabamento do mapa, a gente sempre faz uma revisão para ver se, né, essas feições que a gente colocou, que a gente, né, organizou dentro do mapa, realmente ele apresenta a melhor forma, né, de ser utilizado, né? Aqui é um exemplo das classificações supervisionadas, que são quando a gente utiliza uma imagem de satélite, né? A gente traz ela para dentro de um programa específico. Essas imagens geralmente elas são ou multiespectrais ou hiperespectrais, né? Elas trazem muito mais informação do que a luz no espectro do visível, né? Então, por isso que os programas específicos de computador para lidar com imagens, né, de satélite, eles vão estar processando essas informações da luz, né? E conforme a gente vai dizendo para ele, né, a gente vai colocar os recortes desse espectro de luz e fazendo relações, né, com formas que a gente vê na imagem, né? E a partir dessas relações, conforme a gente faz essa programação, né, o programa consegue fazer depois, então, a classificação automática, né, da imagem. Então, esse é o procedimento, né, para se gerar os mapas de imagem de satélite. A imagem de satélite ela é importada para dentro de um programa, né, a gente faz a relação entre espectro de luz que a gente quer trabalhar e as áreas, e depois, né, o programa vai fazendo o que a gente chama de classificação, né? A gente vai ver isso com um pouco mais de detalhe, mas não é a ideia da disciplina, né, que a gente vá, né, lidar com classificação de imagens. Isso já necessitaria, então, uma disciplina específica de sensoriamento remoto, né? Mas a ideia é que a turma tenha, né, uma boa noção de como se faz, né, esses procedimentos, né? Por exemplo, aqui é um programa, né, muito conhecido, é o QGIS, né, aonde se está utilizando, né, como base ali uma imagem de satélite e se desenhando por cima dessa imagem, né, elementos, né? Então, o programa ele te dá, né, o banco de dados, né, onde é organizado as informações, né?
Então, são essas tecnologias, né, que vão permitir o elaboramento, a elaboração hoje de mapas extremamente complexos e em velocidades muito rápidas, né? Buenos, né, pessoal? Então, eu queria deixar para vocês uma proposta de atividade, né, que é a leitura, né, de um texto, né, o texto da Valéria, que é um texto bem legal, ele é um texto pequeno, né, que ele vai fazer algumas reflexões, né, sobre a importância da linguagem cartográfica e de como a gente pode estar utilizando também, né, outras linguagens juntas. Então eu vou deixar o link, né? Depois eu vou colocar lá no grupo do WhatsApp. E esse material vai ficar também na pasta, né? Eu vou estar criando uma pasta para disciplina, tá compartilhando o link com vocês, né? Para a turma poder estar acompanhando, então, o andamento, né, das aulas e todos os conteúdos que a gente vai estar trabalhando. Uhum. Na nossa próxima aula, a gente vai estar, então, conversando um pouco mais sobre sistemas de projeções, né? Vamos estar ali vendo como é que funcionam os sistemas de coordenadas, vamos estar, né, tomando contato com algumas plataformas de mapa para a gente estar percebendo coisas que a gente usa instintivamente, né? O que tem por trás ali, né? Que é algo bem legal, assim, para a gente estar entendendo esses conceitos mais teóricos, né? E vamos estar fazendo uma discussão mais profunda sobre essa questão da dimensão política dos mapas, né? Para podermos estar, então, depois trabalhando de uma forma com mais propriedade, né? A cartografia social, né? E também para a gente estar discutindo as questões da importância da cartografia aí na sala de aula. Então, pessoal, agradeço, né, a atenção, né? Queria deixar em aberto para vocês, né? A aula vai ficar registrada, né? Eu vou estar disponibilizando agora para a turma, né? A ideia é que ela seja transformada também em áudio, né? Que fica mais fácil, né, para a turma poder estar acessando, né? Então, nosso próximo encontro vai ser na sexta-feira que vem, e ao longo da semana a gente vê qual que vai ser, né, a nossa estratégia de aula, né? Se a turma tem condições de estar acessando as videoconferências, se a gente vai utilizar as salas lá dentro do Message, né, que é utilizando o WhatsApp, e, e assim a gente vai, né, combinando direitinho, né? Eu sei que essas aulas expositivas por videoconferência elas são bem complicadas, né? A gente perde muito, né? Principalmente quando a gente não se conhece antes, né? As turmas que a gente iniciou, que a gente já se conhecia, né, no presencial, ficou muito mais tranquilo. Mas nesse caso, né, a gente vai ter que ir encontrando caminhos, né, para a gente ir levando a aula. Né? Pessoal, agradeço muito, né, a atenção de vocês. Né? No nosso próximo encontro, a gente vai poder estar conversando um pouco mais tanto sobre essa primeira aula, né? E conforme mais colegas agora começam a participar, a gente consegue fazer, né, algo mais interativo, né, com a turma, principalmente quando a gente entrar na etapa agora das atividades mais práticas. Ok, pessoal? Ok, professor, boa noite. Boa noite. Né? Então, as aulas vão ficar registradas, agora na sequência eu já deixo ela disponibilizada para a turma. Boa noite, professor. Boa noite, Tá bom? colegas. Boa noite.